Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula do curso técnico em enfermagem do Instituto São Miguel, hoje com a disciplina materno e infantil, conforme prometido, começando a disciplina nova. Nessa disciplina, nós vamos relembrar a anatomia do sistema reprodutor feminino, compreender as fases da gravidez, as mudanças no organismo materno, a assistência de enfermagem no pré-natal, as orientações à gestante, a assistência no pré-parto, no parto e no pós-parto, também os cuidados puerperais, cuidados de RN e entre outros. Então, para isso, nós temos que começar desde o início, conhecendo, relembrando, aliás, o sistema reprodutor feminino. Então, ambos os sistemas reprodutores, eles são totalmente diferentes, no entanto, eles se completam para garantir a continuação das espécies, isso na maioria das espécies de reprodução sexuada. O nome que se dá a esse sistema, responsável pela reprodução do ser humano, é sistema reprodutor ou aparelho reprodutor. Em alguns casos, sistema genital, que é formado por órgãos diferentes que trabalham juntos em prol da mesma função. E neste caso, a principal função é a reprodução. Os componentes do sistema reprodutor ou sistema genital feminino são os ovários, as tubas uterinas ou as trompas de falópio, o útero e o colo do útero, a vagina e a genitália externa, que é a vulva, é um monte de Vênus. Então vamos lá. A cavidade vaginal vai dar acesso ao colo uterino, que é a entrada para o útero. E lá dentro nós temos os ovodutos, os ovários, temos as tubas uterinas, além da cavidade uterina, que é onde propriamente dito se desenvolve a gestação. Na parte externa nós temos ali o clitóris, que é responsável pela sensibilidade feminina, o meato uretral, que é por onde é desprezado a urina, os grandes e pequenos lábios e o orifício vaginal, que antes da primeira relação sexual é protegido por uma camada chamada ímen. E aí nessa região nós temos também o ânus, que é a saída do sistema gastrointestinal. O monte de Vênus, a pubis, é uma área triangular, onde ficam os pelos. A vulva é onde estão os pequenos lábios, que são dobras da pele muito sensíveis. O clitóris são entre lábios, uma pequena estrutura, um tamanho aproximado de uma vulva, e é onde fica a abertura vaginal. A vagina, que é o canal que liga a vulva até o útero, aquele canal interno. Como eu falei, tem essa abertura. Inicialmente é parcialmente bloqueada por uma membrana chamada ímen, a uretra e o ânus. Gente, só relembrando porque nós já tivemos aula de anatomia, O períneo é algo importante a ser lembrado aqui, porque é uma estrutura que fica entre o ânus e a vulva, a entrada da vagina. E essa estrutura, ela pode ser lesionada, lacerada durante o parto, naturalmente, ou já não se usa tanto mais, mas poderia ser feito isso através de tração por episiotomia, a abertura do epísio, para facilitar a passagem da criança. E depois essa região seria fechada por episiorrafia. O útero, que é um órgão oco, ele é constituído de tecido muscular, ele é elástico, ele tem o formato de pera. Geralmente o útero tem o tamanho do punho da mulher fechado, e na gravidez ele aloja o embrião, desde quando uma célula microscópica até o nascimento. E os ovários são as glândulas sexuais, Desde o nascimento, a mulher, a menina, ela já tem ovários. Então, ela tem aproximadamente 400 mil gametas, que é a célula reprodutora feminina. O ovário, ele se chama gameta. As tubas uterinas, que são dois tubos que ligam os ovários ao útero, porque tem ovários dos dois lados, e também os seios, que fazem parte do sistema reprodutor feminino, porque os seios, eles fazem parte da amamentação, então ele faz parte da reprodução da espécie. E o tamanho e o formato do seio varia muito de uma mulher para outra, por questões anatômicas. Então, vamos lá. Ali, nós temos um corte lateral, como seria a visão lateral da região genital feminina, da pelve. Então, nós temos ali, assim, as trompas de falópio, os ovários, o útero, como é visto lateralmente,
a bexiga, que fica abaixo do útero, aí nós vamos entender o porquê que as gestantes urinam tanto. A uretra, né, o canal da uretra, que é por onde é dispensada a urina. O clitóris já ali na parte externa. Atrás nós temos a cérvix, o reto, uma visão mais próxima da vagina e do ânus, que vocês podem observar que acabam anatomicamente sendo bem próximos. Aqui nós temos uma visão mais próxima do útero, né? Dos ovários, que são os gametas, das trompas de falópio, que ficam ali em cima, são esses dois túbulos acima. O formato do útero, lembra, gente? Formato de pera, então ele não é redondinho, ele tem o formato de pera, inclusive para possibilitar a saída do feto durante o parto. E a cérvix, né? E o canal da vagina. A cérvix é o colo uterino, que é lindo, gente. Quando está saudável, ele é translúcido, lindo. E durante o parto, ele vai se abrir. Nós vamos aprender isso na aula de parto. Aqui nós temos o exemplo da mama, né? A formação da mama, que está ali apoiada na musculatura intercostal, né? No músculo peitoral maior. Então, nós temos ductos lacteríferos, que é onde vai produzir e a criança vai absorver o leite, produzido através desses ductos. Temos a membrana fibrosa, que é para dar sustentação, né, a região, e claro, a maior parte do tecido é tecido adiposo. Então, o tamanho da mama está muito relacionado também à estrutura adiposa da pessoa, e a pele é o que recobre. Gente, sobre os hormônios. A mulher, ela vai ter dois hormônios, o estrogênio e a progesterona, né? O estrogênio, ele começa a ser produzido na adolescência. Então, é ele quem vai dar os sinais sexuais à mulher. E ele só vai parar de ser produzido na menopausa, tá? Então, é inclusive a falta dele que vai causar o calor. E quais são as funções do estrogênio? Ele vai desenvolver a musculatura uterina, ele vai aumentar o útero, ele vai aumentar a vagina, ele vai produzir pelos pubianos, ele vai desenvolver as mamas, que são características femininas. Então, o estrogênio, ele vai dar características femininas. Já a progesterona, que começa a ser produzido na puberdade, né? A partir do 14º dia do ciclo menstrual, ele prepara a mulher para a amamentação, para o aleitamento, né? E ele ajuda o embrião na fixação. Assim, ele evita, o objetivo é evitar aborto espontâneo, a descamação do endométrio. Também, se não tiver a fecundação naquele mês, acontece a descamação do útero e a progesterona para de funcionar. Se não tem a fecundação, ocorre a menstruação, né? Geralmente ciclos de 28 dias, né? Existem mais curtos e mais longos. A primeira menstruação, gente, se chama menarca. Geralmente acontece entre 11 e 13 anos. No entanto, hoje tem acontecido cada vez mais cedo. E a menstruação, ela marca o início da vida fértil da mulher. Claro que isso não quer dizer que a mulher já está pronta para engravidar, mas quer dizer que ela já está preparada, o seu corpo já está se preparando para isso. E o sangue que é eliminado, ele não tem nenhuma contaminação, ele não é sujo, nada, é porque apenas não houve fecundação. Então não precisa mudar a rotina, pode tomar banho, pode lavar o cabelo, pode fazer ginástica, pode dançar, pode tomar sorvete, pode comer frutas de forma normal, tá bom? Sem receios. A ovulação, que é a liberação do óvulo, né? Para que ele seja fecundado ou não, por volta do 14º dia do ciclo menstrual, contado a partir do primeiro dia da menstruação. O ovário, ele forma o corpo lúteo, né? Ou corpo amarelo, com a estrutura amarelada, que passa a produzir o estrogênio e a progesterona. Aí esses hormônios, né, atuando juntos, preparam o útero para engravidar, né? E ocorrendo a fecundação, ocorrendo a relação sexual, esse óvulo é liberado, captado por uma das tubas uterinas, né, que vai levá-lo até o útero. E nesse percurso ele pode ser fecundado. E como que é a fecundação? O óvulo, ele pode estar lá e o espermatozoide chegar depois, ou o espermatozoide, ele sobrevive até 3 dias dentro do corpo feminino e receber o óvulo após isso.
Então, o óvulo é a célula reprodutora feminina e o espermatozoide é a célula reprodutora masculina. A fecundação ocorre no encontro desses gametas, quando o espermatozoide adentra o óvulo na tuba uterina. Isso se chama fecundação. Então, essas duas células ocorre o encontro, elas se tornam uma célula, depois elas começam a se multiplicar. É a fecundação. Então, olha lá, o óvulo não fertilizado, ele sai do ovário, acontece a fertilização na tuba uterina, aí o estágio 2 são 2 células, no estágio seguinte são 4 células, no próximo estágio são 8 células, aí já são 16 células e adentra já um embrião no útero. Quando esse embrião adentra no útero, ele vai se unir à camada do endométrio. Aí acontece a implantação. Nesse período, inclusive, algumas mulheres sentem algum desconforto, sentem alguma alteração no útero. A definição do sexo. Nós já temos ali o embrião, estão vendo? Aqui implantado, essa mulher já está grávida. O que vai definir o sexo? Nós temos 46 pares de cromossomos, né? E 2 desses são os que vão definir o sexo. As mulheres têm cromossomo X, então a mulher é XX. O homem, ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y, então ele é um XY. Na divisão celular das células, né, dos gametas, a mulher só gera X, enquanto o homem ele pode gerar ou X ou Y. Então, quem define o sexo é o espermatozoide. Então, se aquele espermatozoide for um X, aí serão 2X. Se aquele espermatozoide for um Y, será um X e um Y. Então, se for 2X é uma menina, se for um X e um Y é um menino. Então, quem define o sexo é o homem. A placenta, gente, que é algo importantíssimo, né? Ela é formada por tecidos do embrião e também do útero materno, né? Típico em mamíferos, porque a placenta, ela vai unir o embrião à mãe através do cordão umbilical. Ela vai ter vasos que circulam sangue e oxigênio, como nós aprendemos na aula de anatomia, que o oxigênio ele é transportado pelas células sanguíneas, os nutrientes também. Então, é a placenta que vai nutrir o feto através do organismo da mãe. E o gás carbônico, o restante dos nutrientes que não são utilizados pelo feto, estes também voltam pela placenta e vão para o organismo da mãe para que assim seja excretado. Então, a mãe manda nutrientes para o feto e recebe o que ele não usa para excretar. Tá? Então, a placenta ela vai ter 2 porções. A porção fetal, que é que fica em contato com o feto, que vai ter o líquido amniótico e o feto vai se desenvolver lá dentro. E a porção externa, né, que vai ter contato com o útero. Então, entre essas camadas tem a ramificação venosa da célula. Então, nós temos as arteríolas fetais e a bolsa de sangue materno, que é o que vai nutrir esse feto. Aí aqui, ó, mais aproximado, nós temos as imagens das arteríolas fetais, tá bom? As placentas, normalmente, elas pesam em torno de 1 kg, de 600 gramas a 1 kg. Na próxima aula, aqui nossa paciente já está grávida, provavelmente ela ainda não sabe, porque acabou de fecundar. Nós vamos aprender os estágios da gestação e vamos iniciar o pré-natal. Então, dúvidas até aqui? Chama lá no chat que eu tô esperando vocês. Muito obrigada, até daqui a pouquinho.